Fala galera, professor Demetrios Araújo aqui novamente para continuar com a nossa aula de introdução, já na nossa parte 3 da introdução, né? A gente vai focar um pouquinho mais naqueles elementos que nós já discutimos, na contextualização, até porque contextualizar, né, é um elemento essencial. A gente sabe que existem os elementos essenciais e um deles é a contextualização, e vocês vão me ouvir muito falar sobre isso ao longo das nossas aulas, até porque sem contextualizar com qualidade o texto não fica legal. Tá? Então vou mostrar aqui algumas estratégias de contextualização, como é que você escolhe sua contextualização, como é que você define, né, o tipo de contextualização que vai ser trazida para a sua redação. Beleza? Então vamos lá. Aula de número 5 e vamos para frente, contextualização, parte 3, tá? Temos 3 maneiras, né, de construir o nosso parágrafo introdutório, tá certo, gente? Vamos pensar comigo rapidinho. Uma introdução sem repertório sociocultural, isso nós não vamos fazer. Você que está olhando aí nos meus olhos não vai fazer esse tipo de coisa, até porque introdução sem repertório sociocultural não funciona mais, tá? Se você pegar aí procurar as últimas redações nota 1000 que estão disponíveis na internet, você não vai perceber redações sem contextualização na introdução, tá certo? Então contextualizar é fundamental, trazer um repertório sociocultural que seja atrativo para quem está lendo o seu texto logo na sua introdução é imprescindível, tá certo? Tem uma outra galera que insiste na introdução com repertório sociocultural que não é pertinente. Quando nós estivermos trabalhando a competência 2, eu vou explicar para vocês o que é pertinência do repertório. Quando um repertório é pertinente, quando ele não é. Mas de início, eu vou dar 3 exemplos aqui que são muito conhecidos e vocês, inclusive, já apareceram em redações nota 1000 de anos anteriores, né? Por exemplo, aquele poema do Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, todo mundo conhece esse poeminha lindo, maravilhoso, né? E aí a galera relaciona essa pedra ao problema, né? E, né, diz que aquela pedra deve ser retirada do caminho, ou seja, que aquele problema deve ser retirado do caminho. No caso, a falta de valorização do professor, a falta de educação de qualidade para toda a sociedade, ou seja, esses temas que são mais comuns de se trabalhar. Não faça isso. Até porque quando Drummond escreveu esse poema, ele não estava relacionando a esse tipo de coisa. Então não é para que você traga, né, essa relação de um repertório que não é direcionado àquele problema. É bem diferente de mencionar um repertório que foi de fato, né, direcionado a um determinado problema. Professor, então não posso usar poema? Claro que pode. Estou falando de desigualdade social e eu uso, por exemplo, o Bicho, poema lindo, né, espetacular, né? O que eu tenho é totalmente pertinente, é totalmente direcionado a este problema, tá certo? E a outros problemas sociais gravíssimos também, dos quais o Brasil padece, tá? Outro que a galera gosta muito, essa mesma ideia de problema relacionado a uma situação, como por exemplo o mito de Sísifo, né? Zeus condena Sísifo a empurrar uma pedra morro acima e a pedra volta e não sei o que, e relaciona novamente aquela pedra com um problema, né? Outros costumam muito utilizar a inércia, né? A lei da inércia do Newton, né? Que o problema está ali, né, estático, e ele precisa de uma força que o movimente, que o retire e assim por diante. Ou seja, esse tipo de coisa você não vai utilizar na sua redação. Isso vai prejudicar muito, muito a sua redação. Eu posso te garantir isso, tá? Então, não são elementos pertinentes, são coisas que você, de uma maneira geral, relaciona a vários problemas. Então, neste caso, no caso da redação, você vai evitar, tá? E aí você vai sempre priorizar os repertórios socioculturais pertinentes. É muito mais interessante você utilizar, por exemplo, a Constituição Federal do que um repertório desse que eu mencionei aqui, porque a Constituição Federal ela é pertinente a tudo, né? Então, se eu estou falando de educação, eu tenho lá um direito na Constituição que garante educação de qualidade, né? Eu tenho lá um local na Constituição que garante educação de qualidade a toda a sociedade, que garante saúde, que garante segurança, que garante lazer, ou seja, a grande, imensa maioria dos temas que eu for discutir, eu tenho como sim
fazer uma relação com os vários direitos que nos são garantidos na Constituição Federal e que não são cumpridos. Isso aí faz com que eu tenha essa relação que eu já expliquei para vocês lá atrás de lei de fato versus lei no papel, tá? Quanto à contextualização, há duas maneiras de construir o parágrafo introdutório, né? Construa sua estratégia primeiro de forma antecipada, essa é uma informação imprescindível e é importante sempre usar o mesmo caminho ao longo do treinamento. E aí eu posso usar dois caminhos. Eu posso partir de um ponto de vista ideal e em seguida confrontar com o tema do Enem, ou eu posso partir de um ponto de vista não ideal, que aí eu chamo de pessimista, e confirmar com o tema do Enem. Veja, o tema do Enem é sempre uma coisa ruim, negativa, né? Então, se eu parto de uma coisa boa, automaticamente eu vou ter que fazer um contraste ali, usando uma conjunção adversativa. Se eu parto de algo já negativo, aí eu já é o outro tipo de conjunção que eu vou utilizar. Olha os exemplos que eu trouxe para vocês. Primeira estratégia, partir de um ponto de vista ideal e em seguida confrontar com o tema do Enem. Veja que aqui o indivíduo utiliza a Declaração Universal dos Direitos Humanos e ele utiliza uma garantia, né? Garante a todos os cidadãos o direito ao respeito e ao bem-estar social. Sempre lindo. Sempre que eu for usar lei no início do meu texto, eu estou partindo de um ponto positivo, otimista, maravilhoso, espetacular, que está ali do papel todo bonitinho, organizadinho, né? Seja a Declaração Universal dos Direitos Humanos, seja a Constituição Federal, qualquer legislação, né? A lei, ela de fato ela a princípio, né, vai trazer a ideia dos direitos que nós temos garantidos no papel e que infelizmente nem sempre são cumpridos. E aí o que vai ser necessário em seguida? Uma conjunção adversativa. No entanto, e aí eu trago o problema em seguida. Porque eu parti de um ponto positivo para depois apresentar o tema de redação, que é negativo, porque de fato ele é um problema, tá? Mesma coisa aqui, ó. O indivíduo usa aquele conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, que é um conceito lindo, né? O conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde é algo que você tem que ter em mente. Por mais que o tema, o eixo temático saúde tenha aparecido em 2020, mas ele pode naturalmente aparecer novamente. Nada impede de ele aparecer novamente no próximo Enem, tá? Então ele diz que ele traz o conceito de saúde, que é perfeito, maravilhoso, né? E em seguida ele apresenta uma conjunção adversativa para contrastar com a realidade do tema, que é um elemento negativo, que é um elemento aí realmente problemático. Tá certo? Tranquilo? Beleza? E a segunda estratégia, professor? Partir de um ponto de vista não ideal, já pessimista, eu preciso somente confirmar com o tema do Enem, porque os dois têm a mesma linha, a mesma ideia. Então veja, o indivíduo aqui começa com o aluno, né, o participante, a redação nota 1000. Isso aqui, todos os exemplos são de redações nota 1000, né, disponibilizadas livremente na internet hoje, tá? E aqui o aluno parte, né, de uma obra cinematográfica, Nise, o Coração da Loucura, e aí ele traz a ideia de que a Nise, linda, né, a redação aqui do aluno, de que a Nise da Silveira, que é essa personalidade espetacular, imprescindível, né, para a saúde brasileira, principalmente ali para o trabalho relacionado à saúde mental. Muita gente utilizou na redação de 2020, né, a Nise, tanto a Nise como elemento real, como também o filme, né, Nise, o Coração da Loucura, né, um filme muito bacana e que eu aconselho que todos assistam, tá? E aí ele fala que ele traz a realidade dela, as dificuldades que ela teve, claro, né, juntamente ao trabalho com os seus pacientes. E aí ele usa um elemento de coesão nesse contexto, é evidente, um elemento que confirma aquela relação entre o que a Nise faz durante a vida e a discussão que será apresentada ali a partir do tema de redação, que é justamente o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. A mesma coisa nesta redação, o aluno usa aquela série Os 13 Porquês, né? Que já é uma série que traz uma realidade realmente muito difícil, muito complexa, né? E que pode sim ser comparada à realidade brasileira, né? Relacionada aos problemas de saúde mental. Tanto que ele utiliza o famoso fora da ficção, né? E aí especifica para o Brasil, claro, a realidade da série não é a realidade nacional, é obrigatório que ele faça a especificação para o Brasil também, e ele diz que cenas como a da série são comuns. Por quê? Aí é onde ele vai apresentar os seus
argumentos e discuti-los ao longo da sua redação. Beleza pura, tranquilo? Tá certo? Trouxe até, já que vocês viram aí em produção com filme, com série, né? Eu trouxe aqui um esqueletinho bem simplório de filme, né? Bem fácil de se trabalhar, né? Tá aqui o filme. Isso aqui não é caixa de texto porque ela não está pronta, não é aquela coisa pronta. Ela é um esqueleto apenas que você, só para organizar as suas ideias. Você apresenta o filme, né, diz o que acontece dentro desse filme, é importante, isso aqui seria uma mini sinopse de maneira rápida, até porque é necessário, você não pode partir do pressuposto de que o seu corretor, né, assistiu aquele filme, leu aquele livro, viu aquela série. Você primeiro explique o que acontece na série, tá certo? Saia da ficção, venha para a realidade, e aqui, tá aqui, ó, fora da ficção, a realidade brasileira não é diferente, ou seja, é um comparativo de igualdade, você já tem que partir do ponto negativo para o negativo, que o tema também é negativo. Se o filme fosse positivo e o tema negativo, como é que eu faria a adaptação? Né? Fora da ficção, a realidade brasileira é diferente, visto que, ou seja, só é mexer aqui nesse não, você consegue fazer aí essa alteração e trabalhar com tranquilidade esse esqueletinho de redação, tá? E aí diz o porquê que isso ocorre tanto por isso quanto por aquilo, e aí apresenta uma mini proposta, que é o assunto da nossa próxima aula, né? Depois a gente fala um pouquinho sobre mini proposta também. Certo, galera? Aguardo vocês daqui a pouquinho, mini proposta. Não deixe de assistir.